Uhum. Peraí, vamos lá. Fala pessoal, Juliana Trentin do canal Fala Fono. Estou aqui no Brasil visitando minha família e meus amigos. Encontrei uma grande amiga, Amanda Breitzer Beto, fonoaudióloga, estudou comigo. Eu tive 2 filhos, enquanto nesse período que eu tive 2 filhos, a Amanda fez mestrado e doutorado, então ela também tem 2 filhos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a linha de estudo dela e sobre o que ela faz, que tem muito a ver no dia a dia de uma mãe com crianças pequenas ou adolescentes. Então, primeiro, só para dar um overview, só para dar uma noção geral, assim, o que você estuda exatamente? Então, eu estudo uma nova forma dos fonoaudiólogos avaliarem as crianças que vêm com queixa de linguagem. Então, gagueira ou quando a criança apresenta trocas na fala. E o objetivo do meu estudo é a gente avaliar não só olhando os problemas de fala, e também o impacto que esses problemas de fala podem trazer para a pessoa. Então, uma criança, por exemplo, ela pode ter dificuldade de interagir com outros amigos na escola, porque os amigos chamam essa criança com apelidos maldosos, como gaguinho, ou imitam as trocas que elas têm na fala. Então, a criança pode acabar restringindo o seu círculo social e tendo outros impactos. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o problema da avaliação tradicional, no seu ponto de vista? Então, o problema da avaliação tradicional é a gente enxergar só as alterações da fala. Então, que fonema que a criança troca, ela troca o L pelo R, o B por P. Então, assim, é claro que os fonoaudiólogos têm que ver esses problemas, mas a gente também tem que observar as outras coisas que estão por trás e que influenciam esse problema. Um exemplo é como os pais, a família e os professores agem diante desses momentos que a criança tem essas dificuldades. Então você está dizendo que quando a gente faz a avaliação tradicional, ela avalia os problemas da criança e ela deixa de enxergar além disso, porque ela fica parada nos problemas da criança, é isso? Isso, então às vezes o fonoaudiólogo ele vai intervir nesses problemas de fala. Então a gente vai durante a terapia fonoaudiológica fazer com que isso melhore, mas podem ter outros problemas por trás que estão atrapalhando uma evolução melhor. E se a gente não intervir nesses outros problemas sociais, ambientais, a evolução vai ser mais lenta. Então você pode dar um exemplo pra gente na prática, assim, de coisas que os pais fazem que pode estar atrapalhando, ou coisas que a escola faz que pode estar atrapalhando a evolução de uma criança nessa questão da fala? Então, a gente pode dar vários exemplos dependendo do tipo de alteração de linguagem dessa criança. Um exemplo, quando uma criança é pequena. Quando a criança fala errado ou outros tipos de troca, o que os pais costumam fazer? Corrigir a criança. Então, por exemplo, filho não é pola, é bola. Repete comigo, bola. Quando o pai faz isso, a criança pode até repetir do jeito certo, mas ela começa a enxergar a fala dela como errada. Então ela não se sente confiante para falar, porque ela acha que tudo que ela está falando está errado. Então como que nesse exemplo um pai pode agir? Ah, você quer brincar com a bola? Então você enfatiza o certo. A criança vai perceber o que é bola e não pola. Então essa é uma forma que a gente pode fazer. Um exemplo de uma criança, por exemplo, mais velha com gagueira. Quando a criança, você vê que ela tá tensa, ela tá nervosa, ela tá suando, ela tá com os olhos piscando e ela não consegue falar. O que normalmente a gente faz, porque a gente também fica ansioso, né, nesses casos. Então a gente quer falar pela pessoa, aí a gente interrompe, completa a fala dela, ou fala para ela parar e começar de novo, ou fala para ela não ficar nervosa, que não tem problema. Isso vai atrapalhar o discurso dela, a comunicação. O melhor que a gente pode fazer como um bom interlocutor é o quê? Deixar a criança falar. Espera ela terminar toda a fala dela, tenta ser paciente, não demonstra que você tá também nervosa com essa situação. Eu sei que é difícil, mas tenta esperar ela falar e depois você continua o discurso, o diálogo normalmente. Se vocês já devem ter visto meu vídeo, mas senão eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Um que chama Meu Filho Não Quer Falar. E nesse vídeo eu falo muito sobre isso que a Amanda falou agora. Essa questão de não falar pela criança e não corrigir a criança. Deixar a linguagem penetrar na criança e não empurrar a linguagem cérebro adentro.
Porque, como eu disse naquele vídeo, não é que a criança adquire a linguagem, né? A criança ela é aprendida pela linguagem e o cérebro dela não tem outra escolha a não ser significar. Então, se você quiser assistir esse vídeo aqui, é interessante. Esse outro tema que a Amanda trouxe também, muito interessante, essa questão da gagueira, eu já falei também em outro vídeo sobre o posicionamento do gago ao falar, para ele se posicionar como um falante e não alguém que pensa para falar. Então você vê como essas coisas se repetem. E eu achei muito interessante o que a Amanda falou agora, porque essa classificação e essa avaliação que eles fazem mais nova, né, essa tendência de uma nova avaliação, ela vai abranger não só o sintoma que a criança apresenta, mas ela vai além de o porquê que a criança está apresentando aquele sintoma. E já dá material, já dá entendimento para o terapeuta saber como tem que agir e a família também. Então é um tipo de avaliação muito mais construtiva. É aquela avaliação que vai ajudar o paciente a melhorar e não vai ficar só apontando aonde ele está errando, aonde estão os defeitos e aonde estão os problemas. Você quiser... Quero falar mais uma coisa, Ju. Isso que o fonoaudiólogo está fazendo de uma avaliação mais abrangente, é muito importante a participação da família nessa avaliação, porque também não vai funcionar se o fonoaudiólogo ver todas essas outras questões sociais envolvidas e a família não tomar isso como dela também, porque o fonoaudiólogo não faz nada sozinho, a gente precisa do apoio da família. Então, quando a gente pede uma conversa com vocês e tenta explicar os nossos motivos, por que a gente está dando aquelas orientações, é importante vocês tentarem entender o nosso lado. Nem tudo vocês vão conseguir colocar em prática, mas também é importante vocês colocarem suas dificuldades, porque o pai pode estar aflito quando a criança está gaguejando, mas tentar procurar trabalhar isso para lidar de uma forma melhor. Então é muito importante essa parceria da família com o profissional da saúde. É realmente isso que ela falou, assim, é essencial. Não tem como você ver uma criança isoladamente. Não tem como você ver um problema de fala isoladamente, fora de um sujeito. Não tem como você isolar uma criança dos pais dela, porque eles estão juntos, né? A psique deles está tão misturada ali, eles estão tão envolvidos em tantos níveis, né? De ser humano mesmo. A criança se entende pelo olhar dos pais, né? Então, não tem como você tratar só a criança e não orientar esses pais, porque você não está agindo como um todo, você não está entendendo a criança como um ser que participa de uma família, você está entendendo ela como um sujeito isolado e não é real isso, né? Então, muito importante isso que a Amanda falou. Se você que tem mais alguma consideração, a gente pode finalizar. Então, eu queria agradecer muito a presença da Amanda, minha amiga pessoal, doutora Amanda. Não se impressione pelo doutora. Não se impressione pelo doutor, ela não passa de uma menina muito linda. Então tá, muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês acompanhem os próximos episódios aqui do canal Fala Fono. Vou tentar entrevistar outras amigas minhas e a minha cunhada, então fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe com essa pessoa. Nos ajude a divulgar a fonoaudiologia como algo mais abrangente e não só um profissional que vai lá e conserta o fonema do seu filho. Isso mesmo. Então tá, muito obrigada. Obrigada a você por ter participado. Eu ajudei, assim, de certa forma, né? A gente pensou junta, eu sempre assisti muito o YouTube, sugeri pra Ju que fizesse esse canal. E acho que ela tá ajudando bastante gente. E a participação de vocês é muito importante pra ela conseguir abordar temas que vocês têm interesse e a gente poder ajudar como profissional e como mãe, né? É isso aí, gente. Eu não comentei isso com vocês ainda, mas foi ela que me sugeriu. Ela falou assim, Ju, por que você não faz um canal no YouTube? Aí ela assistia muito YouTube, até hoje ela assistia. Eu falei, canal no YouTube? Não, imagina, eu sou muito tímida. E aí ficou na minha cabeça. Um ano depois eu comecei o Fala Fono, então com certeza ela tem a ver. E quando eu comecei, eu mandava os vídeos pra ela e falava assim, e aí, o que você acha? Tá bom, né? E ela me dava os feedbacks aí. Então, muito obrigada. Obrigada. Beijos, pessoal. Até a próxima. A gente vai botar a fofoca em dia agora. Tchau.